Olá, internautas do Diário da Região, né? Estamos hoje aqui no Diário Talks para falar com um convidado especial e falar sobre um assunto muito especial para a população, que é a saúde do coração. Estamos aqui com o Dr. Elzo Thiago Brito Mata, que é formado na Faculdade de Medicina de Botucatu, cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, médico clínico da Sociedade Brasileira da Clínica Médica, médico assistente e preceptor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Base de Rio Preto, também professor e colaborador do Departamento de Clínica Médica da FAMERP, também responsável pelo laboratório de hipertensão da FAMERP e diretor clínico do Hospital de Base. Doutor, antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde, Marco. Um grande prazer estar aqui com você. Agradeço aí essa oportunidade de a gente poder conversar de um assunto tão importante que é problemas cardiovasculares. Perfeito. Doutor, antes de mais nada, há muita procura hoje no consultório por pessoas com problemas cardíacos. Como é que é? O senhor está um bom tempo formado, né? E eu acho que tem já parâmetro para falar sobre isso. Tem aumentado ou diminuído a procura por médicos cardiologistas? Eu acho que está sempre numa crescente, Marquinho. Porque muito do que vem acontecendo é devido ao estilo de vida da população. Então a gente vê uma população hoje muito mais sedentária, que se alimenta mal porque consome muito mais alimentos industrializados, ultraprocessados, há uma maior ingesta alcoólica, agora está retornando até o tabagismo, agora com esses cigarros eletrônicos. Bem lembrado. Exato, então está tendo um aumento no ganho de peso da população, então a gente vem aí notando um aumento da obesidade, do sobrepeso. Então tudo isso é um grande conjunto, né, de fatores que levam a doenças cardiovasculares. Então a gente vê realmente um aumento nas doenças muito por esse estilo de vida da população. Doutor, o senhor se formou quando? Formei em 2005, Marquinhos. 2005. Bom, ali nós tínhamos uma era, inclusive propaganda de cigarro, treino de Fórmula 1 e outras coisas, estavam suspensas, a população tinha uma conscientização sobre a questão do cigarro. Sim. E hoje o senhor percebe que as pessoas, infelizmente, os jovens com esses cigarros eletrônicos acabam esquecendo isso? É uma pena. É uma pena, né, Marquinho? Eu acho que a lei anti-cigarro que foi feita, acho que, se não me engano, foi pelo Serra, né? O Serra que fez essa lei quando acho que ele era governador, foi isso. Não me recordo bem. Mas eu acho que essa proibição de fumar em lugares públicos, em restaurantes, tudo isso aí favoreceu demais as pessoas diminuírem o consumo. Isso foi uma grande vitória. A gente viu que houve uma grande diminuição mesmo do consumo. Mas ultimamente, com essas novas práticas, principalmente com essa questão do cigarro eletrônico, isso se tornou uma prática muito atraente para os jovens, né? É meio que faz parte meio que do estilo da geração. Então você vê que muitos jovens estão indo para esse lado do cigarro eletrônico, porque além dele ser prático, né, ele tem a questão de ser aromatizado, então ele é mais gostoso, vamos dizer assim. Então a pessoa acaba fazendo uso de forma mais frequente, até porque ele tem esse sabor, e isso faz com que ela consuma uma quantidade de nicotina até superior ao que seria de um cigarro normal, porque acaba fazendo isso de forma abusiva. Doutor, vamos tentar ser didático. Como o consumo maior de nicotina, desses cigarros eletrônicos, interfere na saúde cardíaca? Bom, a nicotina ela é extremamente tóxica ao nosso organismo. Então, se for falar na questão cardiovascular, um grande ponto da nicotina é que ela faz vasoconstrição. Então, ela estreita os vasos. Quando ela estreita os vasos, ela está aumentando a pressão arterial. Esse aumento de pressão arterial ele tende a ser momentâneo. Tende a durar em torno de 30 minutos depois que a pessoa fuma. Só que quem fuma, você sabe que o intervalo às vezes é até menor que isso, né? Então, quer dizer, ela acaba fumando o tempo todo, minuto a minuto, então isso faz com que a pressão dela fique sempre um pouco mais elevada. Outra questão da nicotina é que, por ser tóxica, ela gera um processo de inflamação na parede das artérias, dos vasos sanguíneos, que é o endotélio. Esse endotélio inflamado, ele perde a capacidade de ficar vasodilatando. Então ele acaba também favorecendo vasoconstrição, estreitamento dos vasos. Quer dizer, mais aumento da pressão arterial. E além disso, esse dano que gera no endotélio faz com que o endotélio doente favoreça o aparecimento das placas de gordura, que são as placas que vão levar à obstrução do vaso e levar aos eventos, o AVC, o infarto, a angina ou oclusão de vaso de algum outro local do corpo. Doutor, a gente já ainda falando sobre jovens e saúde cardíaca, tem o costume que os jovens estão adquirindo nos últimos anos, são os de vasodilatadores, né?
ou remédios para a questão da vida sexual. Sim. Eles cada vez mais estão comprando vários remédios e utilizando, mesmo em idade baixa. Tadalafila, sildenafil. Perfeito. Né? Doutor, no caso, por que isso também é prejudicial à saúde do coração? Bom, são vasodilatadores. Na teoria são bons, porque se faz vasodilatação, melhora a circulação, diminui a pressão arterial. Só que acaba que aumenta a frequência cardíaca para compensar essa vasodilatação. Então pode ter o que a gente chama de uma taquicardia reflexa. Se a pessoa já tiver uma predisposição para arritmia, isso pode ser o gatilho para entrar numa arritmia. Se for uma pessoa que já tem algum tipo de problema cardiovascular, um risco de infarto, talvez esse aumento da frequência cardíaca já seja o gatilho para descompensá-lo e ele até infartar. Então é importante que antes de fazer uso desse tipo de medicamento, ela faça uma avaliação cardiológica. Mas a grande questão para o jovem, Marquinho, que eu acho até mais importante do que a questão de saúde cardiovascular, é a questão de saúde mental, né, do efeito psicológico que esse tipo de medicamento pode gerar. Na verdade, uma dependência psicológica, uma dependência mental. A partir do momento que ele começa a fazer uso, ele se sente meio que dependente. Ele acha que só vai conseguir ter relação, só vai conseguir ter sucesso na relação sexual se ele fizer uso do medicamento. Isso pode ser uma causa de disfunção erétil num futuro próximo aí dele. Doutor, qual outro medicamento que podem interferir também na questão cardíaca? Então, o pessoal falou também a questão de uso também de medicamentos para o nariz, se é verdade, ou é mito? Quais tipos de medicamentos as pessoas tomarem, se automedicarem, pode prejudicar a saúde cardíaca? Marquinhos, os descongestionantes nasais, né? Isso. Então, que a pessoa tem, aquelas pessoas que têm um vício tão grande que ela anda para todo lado com o frasquinho, né? E onde você vê, ela tá lá pingando no nariz, né? Parece um vício, né? Às vezes. Exato. E esse medicamento, para ele ter efeito, por que ele causa descongestão nasal? Porque a ação dele é local no nariz, na mucosa nasal, e a ação na mucosa nasal faz com que haja uma vasoconstrição dos vasos. Os vasos ficam estreitos também. Então, para diminuir todo o processo inflamatório das narinas, da mucosa nasal. Isso faz com que desobstrua o nariz. Só que esse efeito não fica só no local. Há uma absorção desse medicamento. E absorvendo o medicamento, eu vou ter vasoconstrição no corpo. Em todas as artérias, todos os vasos sanguíneos vão ter essa vasoconstrição. Então eu posso ter um aumento da pressão arterial. E pode ser até uma causa secundária de hipertensão arterial. A outra questão é que esses medicamentos também aumentam a frequência cardíaca. Aumentam os batimentos do coração. Então pode também predispor a arritmia. Então a gente sempre orienta, não façam uso desse tipo de medicamento. Não usem de forma rotineira, porque acaba gerando também uma dependência. Se tem congestão nasal, o ideal é lavagem nasal com soro fisiológico. Ou, claro, procurar um especialista, que é um otorrinolaringologista, tudo com acompanhamento médico. Que vai fazer o acompanhamento, vai analisar se isso é uma rinite alérgica, que tipo de tratamento vai instituir, mas não tem que ficar usando esse tipo de medicamento. A outra questão que você levantou de outros medicamentos que podem ser danosos, lesivos ao cardiovascular. Se uso sem supervisão, né? E o que a gente vê até com uso de supervisão, que é o uso de esteroides, né, de anabolizantes. Então isso... O pessoal da academia, né? Academias, jovens têm utilizado, e hoje não é restrito a homens, né, mulheres têm utilizado também. E aí, às vezes faz uso com acompanhamento médico, o que dá aí uma falsa noção, ou uma falsa impressão de que está fazendo uso de forma segura. E não há reposição hormonal segura. Quer dizer, desde que o indivíduo ele precise do hormônio. Então, o homem que tem um hipogonadismo, quer dizer, tem uma redução muito importante de testosterona, e ele está sintomático disso, ele vai se beneficiar da redução. Agora, fazer o uso de esteroide anabolizante para fins estéticos, manter ele em nível suprafisiológico, acima do normal, para ganhar massa muscular, ou ter mais disposição, ou render melhor no esporte, isso não tem segurança. Mais cedo ou mais tarde a conta chega, Marcos. E o problema pode ser cardiovascular, pode ser hepático, e hepático tem risco de sangramento por adenomas, risco de câncer hepático. Afeta também a saúde mental, porque gera ansiedade, irritabilidade, depressão. Então, de forma alguma eu aconselho alguém a fazer uso, nem com acompanhamento médico.
Doutor, antigamente, quando a gente ia fazer educação física, a gente Uhum. passava por um exame médico nas escolas. Não sei como é que tá hoje, né? Uhum. Nunca perguntei pro meu filho como é que foi na época dele. Mas isso ainda acontece porque naquele exame, o médico percebia se você tinha condição de fazer educação física ou não. Sim. Ainda tem isso. E outra a pergunta, emendando, Sim. qual que é a idade ideal para começar a fazer os exames? Tá. Eu não sei como hoje em dia tem sido feito isso, mas na nossa época era, Marco. Uhum. A gente passava por uma avaliação, né? E muitas vezes essa avaliação era até feita pelo próprio educador, né? Ele nos avaliava individualmente, via se tinha algum tipo de problema osteomuscular, alguma questão que poderia complicar com a atividade, ou até mesmo para conhecer que tipo de atividade a gente poderia fazer, né? E sempre a escola pedia que a gente passasse por um médico, né? A gente geralmente procurava um médico conhecido, ou ia até, às vezes, até num pronto atendimento para fazer esse tipo de avaliação, que não era nem o recomendado, mas era o que a gente tinha disponível, né? Uhum. Mas hoje em dia eu não sei como funciona. Mas qual que seria o correto? O correto é, todo mundo, a partir dos 12 anos de idade, 12 anos. 12 anos de idade, deve fazer uma primeira avaliação cardiovascular. Mas é uma avaliação simples, Marco. É ir ao consultório do cardiologista, ele vai conversar com essa criança, com esse adolescente, vai entender se ele tem algum tipo de sintoma que possa ser algum problema cardíaco. Será que ele está tendo batedeira? Será que ele está tendo dor no peito? Será que quando ele faz o esforço físico ele tem um cansaço acima do normal, que não era para ter para aquela atividade? Vai entender também a história da família. Será que na família, poxa, o pai é novo e já tem problema cardíaco? Será que tem alguma causa genética que possa estar aí incorporando a ele, né? Realmente ele pode ter herdado alguma coisa genética. E a outra questão é o exame físico, então nós vamos avaliar, vamos auscultar, ver se o coração está rítmico, se não tem nenhuma arritmia. Nós vamos ver se ele ausculta no cardíaca, ver se tem algum tipo de sopro cardíaco, o famoso sopro, né, do coração, que a gente sempre tanto fala. Os pacientes sempre procuram a gente preocupados, né, porque alguém escutou um sopro quando eles eram muito pequenininhos, e eles procuram a gente porque tem essa história do sopro na história de vida dele. O sopro pode ser indicativo de algum problema numa válvula ou alguma comunicação que não era para ter no coração. E um outro exame que é extremamente importante nessa primeira avaliação é o eletrocardiograma. Marquinhos, aquele simples eletrocardiograma é capaz de diagnosticar 90% das causas de morte súbita ao esforço físico num jovem de 12 anos. Então olha como é importante, a partir dos 12 anos, passar por uma primeira avaliação. Eu não estou falando para você que a partir dos 12 anos ele vai ter que ir anualmente. Não. Vai aos 12 anos fazer uma primeira avaliação. Para começar. Para começar, tá tudo bem? Vai me procurar com 20 anos. O que ele vai ter que fazer de acompanhamento é com médico clínico geral ou com médico pediatra ou de adolescente, que ele vai continuar fazendo aí anualmente exame de sangue, ver nível de colesterol. Isso é importante ver, né? Acompanhar crescimento, acompanhar a questão da puberdade, isso tudo ele vai acompanhar com o médico especialista. Mas comigo, o cardiologista, ele vem com os 12, depois ele me procura com 20, estando tudo normal. A partir dos 20 anos, essa avaliação ela passa a ser a cada 3 a 5 anos, se estiver tudo normal. Mas mesmo sendo visto pelo cardiologista só a cada 3 a 5 anos, pelo menos uma vez no ano, por conta própria, a pessoa tem que medir a pressão arterial. Porque ela pode, de uma hora para outra, se tornar hipertensa, e hipertensão não tem sintomas. Agora, a partir dos 40 anos, aí é religioso. Todo ano tem que passar para o cardiologista. E por que a partir dos 40 anos? Porque parece ser uma idade mágica, né? A gente que faz 40 anos, né? Começa a ficar com o braço curto, tem um monte de problema. Mas é impressionante como a partir dos 40 é quando as coisas realmente começam a aparecer. E os problemas cardiovasculares, o risco de infarto, o risco de alguma arritmia, a propensão a se tornar hipertenso, é tudo mais ou menos nessa faixa etária. Por isso que a partir dessa idade é importante que todo ano eu vá ao meu cardiologista. Doutor, histórico familiar, vamos lá. Quando a gente pode se preocupar? Se o vô, a avó ou o pai, a mãe tem histórico de doença cardíaca? A partir de quando, né? Dos avós já, ou dos pais, ou dos tios? Como é que a gente analisa isso? É parente de primeiro grau, Marquinhos. Então tem que ser os pais mesmo. Então eu tenho que me preocupar com meu pai e com a minha mãe. É isso que vai trazer a genética para mim. Meus irmãos também são importantes, primeiro grau, né? Na verdade, o irmão já começa até a fugir, né? Porque não é tão primeiro grau assim. Primeiro grau mesmo é pai e mãe, é isso que eu me preocupo. E quando eu pergunto para meus pacientes, eu me pergunto dos pais deles, né? E o que é importante na história? Existe uma idade, que é para eu considerar que isso é um fator de risco. Então, se o pai desse meu paciente ele teve algum evento antes dos 55 anos,
ou a mãe dele teve um evento antes dos 65 anos, isso é prematuro. Não é o esperado. Então isso provavelmente tem uma carga genética envolvida. Aí isso passa a ser um fator de risco para o meu paciente. Agora, se o pai dele infartou com 60 anos de idade, acima dos 55 anos, provavelmente o pai dele infartou porque ele buscou algum outro fator na vida dele. Talvez esse pai do meu paciente ele fumou, talvez ele foi um etilista, talvez ele não praticava atividade física, ou ele tinha um sobrepeso, uma adiposidade visceral. Algum fator a mais no meio ambiente trouxe para ele, que juntou a genética e ele acabou evoluindo para o infarto. Doutor, agora uma pergunta mais acadêmica. A predisposição por etnia de doença cardíaca, né, que isso as pessoas pensam, às vezes tem alguns grupos que têm mais problemas com a população negra, que eu faço parte, com a anemia falciforme, é muito característica da população negra. Doença cardíaca tem também essa característica por etnia? Doença cardíaca no geral não, Marquinho, mas a hipertensão arterial tem, e acomete mais a etnia negra. Tá? O afrodescendente, o africano mesmo, o continente africano, ele tem muito mais propensão a ser hipertenso. Tá? Então tem essa predileção para a etnia negra para se tornar hipertenso. Isso é fato. E geralmente a hipertensão no negro, tende a ser uma hipertensão às vezes resistente, de difícil controle. É uma hipertensão em níveis um pouco mais elevados. E muitas vezes favorece o aparecimento de lesão de órgão-alvo. Quer dizer, acomete os órgãos que são fundamentais, como coração, rim, cérebro. O acometimento cardíaco geralmente é com o aumento do músculo cardíaco, gera uma hipertrofia no coração. No rim, o rim começa a sofrer porque aumenta muito a pressão de filtração no rim e o rim começa a ter danos. Então ele começa a perder sua capacidade de filtrar, perde a sua função, tudo por lesão pela pressão arterial. Cérebro sofre também, e sofre com processos microvasculares pelo aumento da pressão arterial, e isso vai gerando a médio e a longo prazo até danos cognitivos, quer dizer, vai perdendo até a capacidade cognitiva. Tá? Mas no geral, predileção não. Tem algumas particularidades, algumas cardiopatias congênitas que são meio, talvez de algumas regiões do país não, do globo. Exemplo, existe uma causa de morte súbita em atletas que é mais prevalente na Itália e quem tem ascendência italiana, que é a displasia ritmogênica do ventrículo direito. O que é diferente do resto do mundo, em que a principal causa é miocardiopatia hipertrófica, que é aquela em que o coração fica hipertrofiado por causa genética. É a causa de que a mais comum dos atletas que tem parada cardíaca durante o futebol. Teve um atleta... A gente pode chamar isso de morte súbita, doutor, ou não? Morte súbita, sim. É quando realmente é muito rápido. É tudo muito... A evolução para o óbito ela é muito rápida e quase irreversível. Tá? Então pode ser chamado de morte súbita isso. A gente já viu vários cenários aí no esporte, né? De pacientes que tiveram aí parada cardíaca e o diagnóstico era miocardiopatia hipertrófica. Então, um eletrocardiograma diagnosticaria, porque ele capta a sobrecarga, essa hipertrofia, o eletro aparece hipertrofia ventricular. Isso é acusado no eletro. Tá aí a importância de se fazer o eletro. Doutor, estamos numa época que tem um lado positivo. Estamos vendo cada vez mais pessoas fazendo atividade física. As academias estão cheias, tem vários eventos de corrida de rua, as crossfit, mas as pessoas não deveriam passar por algum exame antes de aderir a esse tipo de atividade física? É fundamental, Marquinho. Antigamente tinha uma exigência muito maior, né? As pessoas faziam uma avaliação cardiológica, isso era uma exigência da própria academia. Isso, eu lembro. Você lembra disso? A gente não conseguia... Até uns 15 anos atrás era um pouco mais rígido. Você não conseguia ir para uma academia sem levar um atestado médico. Hoje não, hoje as pessoas se matriculam numa facilidade gigantesca. Assinam um documento de ciente lá e... Exato, e aí se você digitar no Google, passou mal na academia, ou parada cardíaca na academia, ou óbito na academia, você vai ver o tanto de coisa que aparece. Né? Não quero alarmar a população, porque eu quero que as pessoas façam atividade física. Não há melhor medicamento, não há melhor tratamento do que atividade física. Está mais do que comprovado. Quem faz atividade física vive 15 a 20 anos a mais do que quem não faz. Então, assim, tem que fazer atividade física. Mas para fazer, tem que fazer de forma segura. Porque senão, essa pessoa que vai para começar uma academia, vai lá começar a fazer um aeróbico ou até um exercício resistido, que é a musculação, e ela não tem conhecimento da sua condição física,
Primeiro que ela pode aí ser propensa a ter uma arritmia e abre arritmia durante a atividade. Talvez ela possa ter aí uma cardiopatia congênita como essa, que expõe ela a um risco de morte súbita fazendo atividade física. Talvez ela tenha placas de gordura nas artérias que durante o esforço pode ser que seja a causa para ela infartar. Então é importante ela se conhecer, porque senão ela pode ter um susto aí na prática de esporte. Doutor, agora vamos falar sobre esporte. Agora está popular também os smartwatch, né? Temos aí de várias marcas, né? E muita gente usando para que ele fala, ele mede meu batimento cardíaco, ele vai me alertar sobre ataque cardíaco. São confiáveis, doutor? Porque eu sei que muitos estão vendendo, fazendo propaganda disso. Mas são de fato confiáveis? Marquinhos, no geral são. No geral são. Claro que tem que tomar muito cuidado com a marca. Tá, o que a gente tem validado aí é Samsung e Apple, né? Então são dois aí os smartwatches que são as marcas que são validadas. A gente tem outros relógios que é usado para esportistas que também são muito bons. O Garmin, né? O Garmin, né? Que é muito bom. O Polar é muito bom também. Esses também são certificados. São certificados. Mas a questão para avaliar a arritmia mesmo, para ter o traçado do eletro, o que é mais confiável é o da Apple. Tá? Então, se o paciente ele vê que o reloginho acusou arritmia, é importante ele mostrar para o médico dele. Vários pacientes meus vieram ao consultório porque o relógio acusou arritmia, e era arritmia. E o bom é que o relógio ele salva, né, aquele momento, passa para o software, o paciente vem com o celular dele e me mostra o aplicativo, né? Então eu consigo ver se realmente ele abriu uma arritmia ou não. E algumas dessas arritmias, que é a fibrilação atrial, é um tipo de arritmia que pode cursar de forma silenciosa. Às vezes a pessoa entra e sai da arritmia e não sente nada. E qual que é o problema dessa arritmia? O nome dela é fibrilação atrial. E nós temos os átrios e os ventrículos. O normal que a gente tem que ter é o átrio contraindo. Ele tem que contrair e jogar o sangue para frente, que vai para os ventrículos. Esse átrio, em vigência da fibrilação, ele não contrai. Ele fica lá, ó, tremendo, fibrilando, tremendo. O sangue fica aqui, ó, meio que parado, em estase. Sangue parado, o que acontece com o sangue parado? Talha, coagula, perde a oxigenação. faz trombo, faz coágulo. E aí ele acaba fazendo esses microcoágulos que, de repente, se cair na circulação, ele vai embolizar, quer dizer, ele vai se destinar a alguma artéria do nosso corpo. 80% desses vasos têm uma predileção a subir para o cérebro. Então, faz AVC, por oclusão do vaso por um coágulo. E esse coágulo veio de uma arritmia que muitas vezes não tinha sido diagnosticada. Então, o relógio às vezes pode funcionar assim, Marquinho. Pode ser bem interessante. E as tecnologias nesse cenário não param de crescer. Daqui a pouco a gente vai ter aparelhos aí muito modernos que dispensarão aquele manguito, aquela coisa de ficar insuflando, apertando seu braço. Tradicional. Nós vamos ter aparelhos que, uma vez colocado na pele, em contato com o corpo, já vai sentir aí a pulsação da artéria, já vai conseguir estabelecer o pulso, já vai conseguir estabelecer qual é a pressão arterial do indivíduo, e a gente vai conseguir ter isso de forma contínua. A gente vai conseguir ter um mapa de 24 horas, realmente uma 24 horas monitorizada, segundo a segundo da pressão arterial. Então isso é muito importante. A tecnologia vem para nos ajudar. Tem que ter certeza do que você está adquirindo e comprando, porque tem aí um oceano de possibilidades no mercado, mas o que é realmente validado são muito poucos, tá? E tudo que você comprar, antes até de comprar, converse com o médico antes. Cardiologista. Porque o investimento às vezes é alto, né, Marquinhos? E às vezes você gastar aí R$1.000, R$500, não sei quanto é o valor desses dispositivos, mas você investir numa coisa que não vai te trazer nenhum tipo de benefício é jogar dinheiro fora. Então converse com o seu médico antes. Doutor, nós falamos de saúde cardíaca, mas tem uma coisa que é muito relacionada a isso, a questão do colesterol, a alimentação. Como está a alimentação da população brasileira, doutor? Porque eu sei que tem um lado positivo e um lado negativo. A gente vê que a população está com maior poder aquisitivo para comprar e maior facilidade para comprar produtos. Tem mais supermercados, antigamente não era assim. Sim. Mas a variedade e a possibilidade de comprar mais produtos não quer dizer que está refletindo em maior saúde, né? Marquinhos, eu enxergo uma piora no padrão alimentar da população. Isso é a população praticamente mundial, né? Principalmente países desenvolvidos, né? Basicamente por isso, pela facilidade de adquirir o alimento industrializado. Eu acho que é uma série de fatores. Eu acho que a vida hoje está muito corrida. A gente não tem tempo para nada. Preparar alimento em casa requer tempo, requer dinheiro para você contratar alguém para fazer isso.
As pessoas acabam, pela falta de tempo, também se alimentando na rua. O tal do fast food, O né? fast food. A comida rápida. Isso quando come salgadinho, essas coisas aí que não dá, né? Mas as pessoas acabam que, por uma questão de praticidade, falta de tempo, falta de dinheiro às vezes, acabam se alimentando com coisas que não são tão saudáveis assim. A gente vê aí um grande impacto dos alimentos ultraprocessados, são aqueles muito industrializados, né? A bolacha recheada, o sorvete, o chocolate, as 1000 guloseimas aí que a gente encontra nos supermercados, né? Então a gente vê que as pessoas acabam abusando muito desse tipo de alimento. Uma que tem é agradável, né? O paladar ao paladar é ótimo, né? Extremamente palatável, né? E quando você junta açúcar com gordura, aí você não para de comer. Aquilo gera em você um apetite compulsivo, porque você começa a abrir aquele determinado chocolate, lembra que é uma caixinha que... Pode falar marca? Eu não acho pode, que... é melhor não. Mas é uma caixinha de chocolate. São vários, né? São vários, geralmente era 20, agora eles reduziram, nem sei, né? Uma hora diminui para 16. Os truques da indústria. Truques da indústria para você continuar comprando e achando que você está pagando o mesmo preço. Mas aquele lá, você tenta comer um só, você não come. Aquilo é carboidrato junto com gordura, você não para de comer. E esses são os truques do alimento ultraprocessado, faz com que você comece a comer, você não quer parar mais. Então, isso faz com que a pessoa vai ter uma ingestão de um alimento extremamente hipercalórico, com uma quantidade rica, assim, que extrapola a necessidade de açúcares. Na verdade, açúcar é uma coisa que a gente deveria consumir o menos possível. Uma quantidade grande de gordura saturada, e a gordura saturada, que é a gordura animal, que é a que dá gosto mesmo aos alimentos, é a gordura que aumenta o nosso colesterol ruim, que é o colesterol que se deposita nas artérias e forma as placas de gordura. Além disso, é um alimento rico em sódio, porque tem muito conservante, então aumenta a pressão arterial, e aquele mundo de corantes e outros produtos, se você for ler o rótulo lá, parece que você está lendo coisas radioativas ali, de tanta coisa que tem ali que você fica até com medo. Doutor, a gente vê nas praças de alimentação dos shoppings aqui de Rio Preto, muita gente, as filas dos fast food são maiores que às vezes do comida ali natural. Sim. Se o senhor pudesse falar para as pessoas que trocam o almoço de um prato de arroz, feijão, comida natural, por um fast food, o que o senhor falaria para essa pessoa? Bom, eu acho que eu não gosto de restrição de dieta, Marquinhos. Mas vamos assim, tipo regularmente, às vezes. Regularmente não indico, de forma alguma. Agora, poxa, gosta de comer aquele determinado fast food lá, o famoso, o dos arcos amarelos. Gosta de ir lá? Poxa, vai, de vez em quando. Mata a vontade, come de vez em quando, mas não pode ser uma coisa de rotina. De rotina tem que ter uma dieta saudável. E como ela está ao lado, né? Na verdade, você falou que tem do fast food de um lado e o restaurante de comida saudável do outro. Dia de semana é o saudável. Tá? E o saudável, o que seria? Vamos montar um prato saudável? Então comece comendo uma salada. Tá? Por que comer uma salada e um prato bom de salada antes? Porque a salada, ela é fibra, ela vai te dar saciedade. E quando você for se alimentar com aquilo que é mais calórico, que é o carboidrato, a gordura, a proteína, você já não vai estar com aquele apetite todo. Você vai se controlar mais na hora da quantidade, você não vai consumir tanto. E a salada, um detalhe, você não deve também colocar sal na salada. O ideal é temperar com vinagre, temperar com limão. Tá? Pode colocar um fiozinho de azeite. Azeite é do bem, mas se exagerar vira do mal. É gordura também. Então não pode exagerar também. Shoyu também, né, doutor? Toma cuidado. Shoyu é muito sódio, Marquinhos. Muito sódio mesmo. É o shoyu que a gente usa na comida japonesa, né? Exato, mas assim, tentar usar o mínimo possível, Então come a salada, depois vai montar o prato. Vai pegar o carboidrato? Se tiver carboidrato integral é melhor. Então o arroz integral é melhor que comer o arroz branco. Porque o arroz integral ele tem menor índice glicêmico, quer dizer, não sobe a glicemia de uma vez. Tá? Isso é melhor. Feijão, pega um pouco de feijão. Coloca um outro legume junto, é um carboidrato bom. Coloca também uma proteína. A proteína é bom variar. Não é bom todo dia carne vermelha, porque carne vermelha tem muita gordura saturada, aumenta colesterol ruim. Então é bom que consuma um pouco mais de proteína branca. Doutor, curiosidade, carne vermelha e bovina. E a carne suína e do frango, elas podem também ser consumidas com regularidade? Tem alguma restrição? Pode. Na verdade, a carne suína ela acaba também tendo muita gordura saturada. Né? O frango e o peixe é que fogem disso. Tá? A gente não pode esquecer que a gente tem outras fontes de proteína também. Os ovos,
O que mais? Ovo ainda é vilão, que tem uns, né? Não. Um fala que ovo é vilão, aí depois fala que não é. Não, é tudo com moderação. Pode consumir seu ovo, pode comer o ovo de manhã se você quiser comer seu ovo. É só não exagerar, né? Mas o ovo não é vilão, não. O ovo, tadinho, o ovo vira e mexe é manchete, né? Capa de revista, né? Foi muito capa da Veja, o ovo, né, tadinho? Uhum. Um dia tinha uma semana que ele era o vilão. Não coma ovo, aumenta seu colesterol, você vai infartar. Outra semana, ovo é ótimo, pode comer, fonte de energia. Ovo é bom sim, pode continuar se alimentando sim. E é uma ótima fonte de proteína. Né? Outra fonte de proteína que entra na polêmica também é o leite. Né? Vira e mexe em discute a frase que o humano é o único adulto que ainda toma leite. E é para tomar leite. Por que tem que tomar leite? Porque é uma fonte barata de proteína e cálcio. E é gostoso. Lembrando que a gente envelhece e vai precisar de mais cálcio. Depois exato. E quem que não pode tomar leite de vaca? Quem tem alergia à proteína do leite. A intolerância, né? Na verdade, alergia mesmo, Marquinhos. Porque a intolerância à lactose é só comprar o leite sem lactose. E você pode tomar. Agora, quem tem realmente alergia à proteína, isso não pode consumir o leite mesmo. São casos raros, né, doutor? Muito raro, muito raro. Né? Então, o leite é uma ótima fonte de proteína, é um alimento extremamente saudável e tente colocá-lo na sua dieta, no seu dia a dia. E cálcio contido nele, além de ter os benefícios para os ossos, o cálcio contido nos laticínios em geral, o queijo branco, o queijo Minas, né? Os iogurtes, o ideal é o iogurte desnatado ou semi-desnatado. O cálcio contido nesses alimentos, ele também ajuda até na vasodilatação, quer dizer, melhora até a pressão arterial. Doutor, aproveitando que o senhor está aqui, acho que é interessante também o conselho na questão da preparação do alimento. Né? Falando do ovo, tem a história do tradicional ovo frito. Tem alternativas mais saudáveis? Além disso, hoje está ficando muito popular aquelas panelas elétricas. Air Exatamente. É melhor para fazer ali a batatinha frita e outros alimentos? O que é aconselhável para ter melhor saúde? O preparo ideal é assado ou grelhado. É evitar fritar. Tá? Quando você frita, mesmo que você esteja fritando com azeite, é excesso de gordura. O alimento ele vai ficar muito mais calórico por essa fritura. A gente não está falando aqui nem na questão de aumentar colesterol, viu, Marquinhos? A questão é de que quanto mais gordura estiver envolvida com a sua refeição, mais calórico é o seu prato. Se você está almejando aí perder peso, a gordura é uma coisa que você tem que diminuir ao máximo. A gente fica sempre nessa do carboidrato, né? Mas a gordura ela é muito mais calórica do que o carboidrato. E acumula no corpo. E eu não estou também deixando o carboidrato como bonzinho, não, né? Mas carboidrato, na hora de escolher, que prefira um carboidrato bom, carboidrato integral. E dentro do carboidrato está o açúcar. E açúcar, consumir o menos possível. Porque açúcar é muito deletério mesmo. Doutor, aqueles temperos prontos, né? Que são populares. Que tem amor? Tem várias marcas hoje, né? Tem vários genéricos. Tem que tomar cuidado com isso também, porque é vendido com facilidade, com maior toque no tempero, mas isso também tem que tomar um cuidado no uso, né? Isso aí tem que tomar muito cuidado. Os temperos, esses aí de cubos, né? Esses que vêm pronto. Ou saquinhos. Ou de saquinho que tem amor. Não tem amor não, só tem sódio, só tem sal naquilo lá. Aumenta a pressão arterial. Então, uma recomendação é não consuma temperos prontos. Tá? Tomar cuidado até com aqueles potinhos de alho amassado, porque às vezes tem com sal. Você vai comprar o alho amassado, compra o sem sal. Tá? Porque senão já vem muito salgado. Você vai temperar, você vai fazer o seu arroz. O tempero ele é um fiozinho de azeite e você vai refogar o alho e a cebola e depois botar um pouco de sal. É isso, acabou. Você não tem que ficar colocando aquelas coisas prontas. Vai fazer seu bife, você vai temperar com pimenta do reino, um pouquinho de sal e acabou. Não tem que fazer mais nada além disso, Marquinhos. Né? Doutor, ainda falando sobre a saúde cardíaca, é bom de também dar um alerta à juventude, principalmente que está, às vezes, tentando optar para ter um corpo melhor, meninos e meninas, as tais receitas de saúde, de regime, que a gente vê em rede social. Né? Tem da lua, tem não sei o quê, corta o carboidrato todo, ou corta não sei o quê. É melhor dar um alerta sobre isso, porque também isso interfere na saúde cardíaca, né, doutor? O primeiro alerta é: a internet não é a melhor fonte de informação. Esse é o primeiro alerta. Internet não é consultório, né? Exatamente. Cuidado com o que você vê na internet. A gente vê aí um monte de terapias mágicas, milagrosas, receitas, dietas,
fenomenais, né, que fazem resultado. Tem sempre um garoto propaganda, alguém que quer vender algum produto, quer vender algum curso ou quer vender o seu livro, né? Então eles fazem isso de forma muito sedutora. Então toma cuidado com o que você lê na internet, porque realmente pode ser que você caia em alguma arapuca. A gente sabe muito bem disso. Um ponto fundamental nesse alerta é: existe um profissional formado para orientar a sua dieta. É o nutricionista. Tá? Ele é disponível. Você pode entrar no Google, pesquisar quem entende nutricionista em São José do Rio Preto. Você vai achar um bom profissional, ou questionar para algum familiar ou para algum amigo. Agende um nutricionista, converse com ele e fale quais são os seus objetivos. Meu objetivo é perder gordura. Meu objetivo é perder gordura e ganhar massa muscular. Meu objetivo é emagrecer. Meu objetivo é ganhar peso. O nutricionista ele vai saber moldar diante dos seus gostos, porque também não adianta eu fazer uma dieta cega, tipo, passar para comer só coisa que você não quer comer, porque você vai ficar uma semana fazendo isso e para. E desiste, né? E desiste. Então você tem que consumir aquilo que você gosta, mas de acordo com o que é mais saudável. Então, se eu tenho várias opções no meu dia a dia para consumir, que eu coloque essas opções para você, Marquinhos, e você fala assim: batata eu gosto, mas eu gosto também de mandioca. Então come mandioca. Porque mandioca é um pouquinho mais saudável que batata. Então, sim, são detalhes que um nutricionista vai saber fazer para você. Então, um alerta aos jovens é: não se liguem à internet para obter informações de saúde. Toma cuidado, além das dietas, que são dietas aí de moda, como essa que você falou, de low carb, cetogênica, jejum intermitente. Não estou nem discutindo se funciona ou não, viu, Marquinho? Não é nem para gerar polêmica. É que a questão é: não faça por conta própria. Veja o que é bom para você, para o seu organismo, para o seu dia a dia, para a quantidade de energia que você precisa para o seu dia a dia. E quem vai saber fazer isso é um nutricionista apoiado por um médico, um cardiologista, um endocrinologista, um nutrólogo, que vai saber te acompanhar quanto a isso. E o outro alerta em relação à internet é cuidado também com fórmulas, com medicamentos, com suplementos, porque é sempre colocado naquele rótulo de que é natural. É só vitamina, é só um suplemento, vai me fazer bem. Mas não é bem assim. Tem muitas armadilhas nisso também. E a automedicação ela é muito preocupante. A gente pega muitos casos no hospital de base, a gente pega, alguns aparecem, mas a gente vê muita coisa na mídia também, de pacientes que evoluem com hepatite medicamentosa devido ao uso desse tipo de substância, que ela achava que era extremamente inocente. Mas era um chá de tantas ervas, a minha vizinha que me orientou a tomar, ou eu li na internet que fazia bem, que a gente desinchava e ainda perdia peso. Não faça isso. Às vezes o seu organismo tem uma intolerância aos medicamentos, às substâncias que tem naquele chá, e isso pode ser extremamente grave e deletério para você. Doutor, falando em bebida, um alerta aos jovens sobre bebidas, né? A gente vê cada vez mais festas de... Não tinha na minha época, mas agora tem. A tal de... Né, que é de bebidas à vontade, esqueci o nome. Open bar. Open bar, né? Tem que tomar cuidado, né? Eu vejo também muitos jovens misturando energético com uísque e outras coisas. Isso também prejudica a saúde cardíaca, né? O abuso do álcool é extremamente deletério. O abuso do álcool gera pressão arterial, aumento da pressão arterial, né? Hipertensão. O abuso do álcool, o álcool ele é tóxico ao coração, pode gerar uma miocardiopatia alcoólica, quer dizer, insuficiência cardíaca. O coração fica fraco pelo abuso do álcool. E a outra questão é que o álcool ele é arritmogênico, ele gera arritmia. E uma das arritmias que o álcool gera é aquela fibrilação atrial, aquela que eu te falei que pode fazer um coágulo no coração e impactar em alguma artéria cerebral e fazer um AVC. Então, o álcool, consumir o menos possível. Eu sei que às vezes tem festas, tem momentos de diversão social, cada um quer ir tomar um pouco, beber um pouquinho do que gosta, do drink que gosta, da cerveja, do vinho, do que gosta, consuma com moderação. Tá? Não é para ser todo dia, não é para abusar naquele dia que vai consumir, é sempre com moderação. E a questão do energético, Marquinhos, isso preocupa muito a gente, porque o energético por si só, ele já é uma alta dose de cafeína, tem taurina, tem um monte de substâncias que aumentam a frequência cardíaca, o batimento, e podem aumentar a pressão arterial. Então, sim, são arritmogênicos. E quando você mistura isso com álcool, quer dizer, você potencializa o risco de arritmia. Então é muito grave mesmo ficar misturando esse tipo de substância. Não estou falando que isso vai acontecer com todo mundo, mas quem tem predisposição vai desenvolver alguma coisa. Então não deve fazer uso. E outra questão é que crianças não devem consumir energético.
né? E a gente viu recentemente uma matéria, acredito que o Diário que publicou essa matéria, alertando, né? Foi um alerta que o Diário fez à sociedade, de que os professores estavam notando que crianças adolescentes estavam consumindo energéticos na escola. E não deve consumir. A Academia Americana de Pediatria orienta que abaixo dos 18 anos não deve consumir bebidas à base de cafeína. Então tem que evitar. Na verdade, abaixo dos 12 anos não deve consumir. Dos 12 aos 18, consumir com muita moderação. Porque a gente não sabe quais seriam os efeitos da cafeína numa criança. Ainda mais o abuso da cafeína numa criança. Doutor, uma coisa importante para a gente finalizar é a questão do sono, né? O sono também interfere na saúde cardíaca. A gente vê cada vez mais, nós estamos falando tudo, a evolução da questão do jovem, vai para a festa, bebe, toma energético para ficar mais acordado, para ficar a festa até às 6 ou 7 da manhã, mas aí sono menor, isso prejudica o coração, né? Demais. O recomendado é que a gente tenha de 7 a 9 horas de sono. E sono reparador, aquele sono que a gente descansa. Não é para ficar deitado rolando na cama e nem tendo micro despertares, né? Então é muito importante ter uma boa higiene do sono, não praticar atividade física muito próximo da hora de dormir, não ter uma refeição copiosa na hora de dormir, quer dizer, comer muita coisa, jantar muita coisa. Dormir de barriga cheia, aquela coisa toda. Evitar bebida alcoólica. O álcool, ele é um falso, como é que fala? Sedativo, vamos dizer assim. Porque você toma, você relaxa. Você até pega no sono, mas o álcool não deixa você entrar no sono reparador. Tanto é que quando a gente bebe à noite, a gente exagera um pouquinho em bebida alcoólica, você até dorme, mas no outro dia você acorda que parece que não dormiu, acorda cansado. Porque o álcool não deixa você recuperar, não deixa você regenerar. Ele realmente prejudica isso. Então tem que se tomar cuidado com isso. E a outra questão é a famosa apneia do sono, né? Isso é um alerta também, eu acho que é importante você tocar nesse assunto, porque aí você que tem o seu parceiro, o seu cônjuge, marido, esposa do lado, e você fica só na brincadeira de que ele ronca demais, você já até tocou ele do quarto, ele tá no quartinho. Deu uma cutucada. Ele tá, já tá até morando em outro quarto já, porque ele incomoda a noite inteira roncando. Essa pessoa, ela tem que investigar se ela não é portadora de apneia do sono. Porque a apneia do sono, que é a parada de respirar durante o sono, aquela pessoa que ronca, engasga, fica até sem respirar, essa parada de respiração, isso ativa o nosso sistema nervoso autônomo simpático. O que significa? Liberação de adrenalina. A pessoa fica 24 horas liberando adrenalina, como se ela estivesse em estado de alerta. Isso aumenta a frequência cardíaca, isso aumenta a pressão arterial, isso aumenta danos ao coração, isso gera risco de arritmia, risco de AVC. Então a pessoa que ronca muito à noite tem que procurar um médico cardiologista para conversar com ele, investigar, ou cardiologista, ou otorrinolaringologista, ou neurologista especialista em medicina do sono, para pesquisar esse profissional e investigar se realmente é portador, porque existe tratamento. Tratamento é mudança do estilo de vida, se estiver acima do peso é perder peso, é fazer tratamento para obesidade, para sobrepeso, e muitas vezes é necessária a utilização do CPAP, que é aquela máscara que acopla no nariz ou na face, que joga uma pressão positiva para fazer você respirar. Porque o mecanismo que gera a apneia é um mecanismo de obstrução dinâmica da via aérea. A pessoa dorme, relaxa toda a musculatura e a mucosa da faringe, da nasolaringe, tudo isso acaba gerando uma obstrução na via aérea e prejudica a respiração. Doutor, muito obrigado por essa entrevista, que também vai ser bastante esclarecedora. Eu tenho certeza que vai ter muito acesso na internet, porque muita gente se preocupa pela saúde cardíaca, né? E tivemos uma série de conselhos, alimentação, medicamentos aqui. E eu queria aí as palavras finais do senhor para os nossos internautas. Bom, o que eu peço a vocês é que tenham um estilo de vida saudável, que tenham amor ao seu corpo, ao seu organismo, né? Cuidem do que é mais valioso, né? Que é a nossa vida. Tenham então uma dieta equilibrada, balanceada, evitem o abuso do fast food, de alimentos industrializados, prefiram mais alimentos in natura, preparado em casa, com pouco tempero mais caseiro nosso. Façam bastante atividade física, não abusem do álcool, cessem o tabagismo, parem com esse modismo de cigarro eletrônico, parem com esse pendrive, né, Marquinhos? Né? Se hidratem bastante, é muito importante, ainda mais a gente que vive em tempos secos, né? Não pode esquecer de tomar água, e não é porque está esfriando agora que tem que esquecer de tomar água, a gente tem a mesma necessidade, tem que continuar se hidratando, então tem que se policiar quanto a isso.
dormir bem, e para dormir bem tem que ter uma boa higiene do sono, não é para dormir com o celular do lado, lendo aí notícias, ainda mais notícias que a gente lê hoje em dia que deixa a gente ponta cabeça, né? E aí a gente, assim, como eu disse, não fazer atividade física próximo da hora de dormir, não ter refeições muito copiosas antes de dormir. Então isso é fundamental para que você continue tendo saúde, para que você se programe para ter uma velhice com saúde. Chegar a uma certa idade da vida, em que você tenha seus 70, 80, 90 anos, que você tenha uma reserva muscular, que você tenha saúde, que você tenha disposição para continuar viajando, continuar dirigindo, continuar sendo dono da sua vida, curtindo quem você ama, curtindo seus netos. E para isso você tem que começar hoje, com 20, 30, com 40 anos de idade. O seu amanhã começa agora. Então cuidem-se. Gente, muito obrigado, doutor. Muito obrigado também aos internautas. Até o próximo Diário Talks. Obrigado, Marquinhos.